Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros sobreviventes. E aí, como vocês estão? Estão lidando bem com o dia a dia? Espero que sim. Bom, eu sou o John, para quem não me conhece, bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra, e o tema de hoje vai ser como sobreviver a uma tsunami. Bom, sem mais delongas, bora pro podcast, bora para ver como vamos sobreviver a uma tsunami. Bom, pessoal, primeiro, antes de mais nada, se você é novo aqui e tem interesse por esse conteúdo, para me auxiliar e também para auxiliar você a ter acesso ao conteúdo sempre que possível, se inscreva e ative o sininho. Assim que eu lançar vídeos novos, você já vai ter acesso e também me ajuda a saber se vocês estão gostando ou não. Bom, então já iniciando, para quem não sabe, um tsunami ele é causado. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar que o tsunami ele é causado pelo deslocamento de uma falha no assoalho oceânico. Eu só estou passando dessa maneira porque assim o assoalho oceânico ele nada mais é do que são as placas tectônicas. Então as placas tectônicas elas são como se fossem, como eu posso dizer, como se elas se fossem é, a base dos continentes de certo ponto. Então, se, por exemplo, um continente como a América do Norte, por exemplo, ela fica em cima de uma falha, a famosa falha de San Andreas, ela fica em cima de uma placa tectônica que é dividida em duas. Então, sempre que essas placas tectônicas se chocam, tem terremotos, essas coisas em geral. Então, quando ocorre um tsunami, não dá para falar de um tsunami sem falar de um terremoto, porque um é vinculado ao outro. Não necessariamente os dois acontecem juntos, mas podem vir a acontecer. Então, se tem um terremoto e você mora numa cidade costeira, é bom ficar atento ao oceano. Então, voltando, o tsunami ele pode ser gerado por duas placas tectônicas se chocando, também pode ser gerado por alguma erupção vulcânica, que sim, existem vulcões embaixo d'água, até mesmo a queda de um meteoro, como os dinossauros aí sofreram há uns 65 milhões de anos atrás, na era Cretácea. E aí, toda a água em si que está entre essas placas tectônicas e também a água em cima, ela sofre um choque muito grande e ela acaba se dispersando muito rápido. E um tsunami, ele na verdade ele não é uma única onda. Tá? Pelo menos se você for assistir algum filme, ele sempre propaga de uma onda só, mas não é. Ele geralmente tem outras e as outras tendem a ser geralmente maiores. Não necessariamente segue, isso não é uma regra, mas geralmente é o que acontece. Ah, Como informei, o tsunami ele geralmente é acompanhado de um terremoto antes. O Brasil ele está localizado no epicentro de uma placa tectônica, então de certo ponto não possibilita tsunamis. Porém, tem nas Ilhas Canárias o vulcão que está entrando em erupção. Ah, um estudo britânico ele avaliou que a erupção das Ilhas Canárias, ela sim poderia provocar algumas ondas gigantes que se propagariam até a costa da América do Norte, América Central e o norte e o nordeste do Brasil. Sim, poderiam ser atingidos, mas isso é uma chance mínima, é menos de 1%. Alguns cientistas levaram em consideração, até porque não dá para, quando se trata de um acontecimento desse porte, você se negar a nenhuma possibilidade. E sim, os geólogos brasileiros eles acompanham para, se for o caso e ter uma possível tsunami, o sistema conseguir avisar as pessoas. A maior parte dos tsunamis, né, dos piores tsunamis da história, eles ocorreram em países banhados pelo Oceano Pacífico. E as ondas, elas foram consequências de intensos terremotos, de uma magnitude em torno de 7 graus na escala Richter para cima. E foi sim perto da costa, então as cidades costeiras são as que mais sofrem. E como informei, não é unanimidade dos cientistas dizerem que o tsunami chega ao Brasil. É só uma consideração para que, se ocorrer, eles falarem que já tinham falado. É tipo mãe quando fala eu avisei. Pode dar errado, mas ela vai falar antes. Por quê? Para no final ela jogar na sua cara. É a mesma coisa, é o mesmo protocolo. Bom, bora para sobrevivência.
Nossa, rapaz, deu uma sede agora. Nossa senhora, a água é tão gostosa, né? Tirando quando é a porcaria do tsunami, aí não é. Mas enfim. Bom, já aproveitando, se você está gostando do conteúdo, tem outros vídeos. Inclusive, eu postei um há um bom tempo já, como sobreviver a uma bomba nuclear. Eu vou deixar no card em cima no canto superior direito e também na descrição e no comentário fixado para depois você, se quiser ouvir. Tá bem interessante e ele é bem parecido, tá? Então, continuando. Bom, para você primeiro sobreviver ao terremoto, vamos supor que sim, tem o terremoto antes do tsunami. Para você sobreviver ao terremoto, você tem que ficar no canto de uma parede ou debaixo de um móvel sólido. Vamos supor que você não consiga sair da sua casa. O ideal é você sair por meio da rua e ficar longe de construções que são grandes e têm a possibilidade de cair. Mas, se você não consegue, o ideal é ficar no canto de uma parede, evita qualquer móvel ou qualquer outra coisa, e embaixo de uma mesa seria o ideal, se sua mesa não for de vidro e não for de algo que, se quebrar, vai te machucar. Uma mesa de madeira já serve. Bom, se você consegue sair para a rua, ou de qualquer maneira após o terremoto você tem que sair para a rua para evitar, se tiver um maior, você não tenha problemas maiores. Saia de perto, como eu informei, de qualquer objeto ou edifício que possa cair. E se você morar em um prédio, não saia dele pelo elevador. Se você sair do terremoto, como eu informei, influencia na eletricidade por conta dos postes, e aí pode acabar a eletricidade ou pode até não dar tempo. Então vai para a escada, é mais prático, vai cansar mais, mas é mais seguro. Se você mora em uma costa, alguns lugares, alguns sites, vídeos, etc., dizem que você tem que organizar sua casa, guardar prato, desligar energia, gás, tudo para você sair. Eu não concordo com isso. A prioridade é sobreviver. Então eu sugiro que você saia. Não adianta você querer guardar um prato. Se você for morrer depois, você não vai usar o prato vai ficar lá, vai vir alguém e vai usar no seu lugar. Então saia. Tá? Tem lugares também que dizem que caso você tenha filho não precise ir para a escola, porque os professores eles são treinados. Eu diria que no Brasil não. Foram poucos os professores que eu conheci que tinham treinamento de incêndio, e ainda mais tsunami é uma coisa bem difícil de acontecer. Então, se você tem um filho ou uma filha, sim, vá pegá-lo na escola, se possível, tá? Claro que a tendência é os professores, diretoria em geral. Bom, esperamos que eles não abandonem as crianças, né? Mas nunca se sabe. Bom, se for o caso, se você conseguir ter tempo, pegue no máximo uma mochila com roupas quentes e, se possível, algo para comer. Algo simples, uma água e algo para comer. Não precisa de alimentação, nem vou citar ela, mas é só para se caso você conseguir. Para você sair do risco da tsunami, você tem que ir logo para um prédio ou uma montanha. De preferência um prédio no meio de outros prédios. Porque o impacto da água, se ele atingir, por exemplo, você está no primeiro prédio, o impacto da água bate nele, esse prédio ele não tem uma fundação sólida, esse prédio vai cair. Então o ideal é que, chutando que nenhum prédio tem uma fundação sólida, se você ficar em um prédio que tem outros obstáculos na frente, a água vai perdendo a força e dessa maneira diminui a chance de o prédio que você está cair. Tem que ser um prédio ou uma montanha, você tem que correr até pelo menos o quinto andar, que aí as ondas elas chegam em torno de, pode chegar pelo menos aí em torno de 7 a 10 metros de altura, chutando alto. Então é só para garantia, tá? Caso não haja um terremoto, como você vai saber se vai ter um tsunami? No Brasil, alguns lugares como Havaí, lugares que têm tendência a ter terremotos, eles têm sirenes, as mesmas que, por exemplo, quando vai explodir uma bomba nuclear. E caso não tenha, que é no caso do Brasil que não tem, você tem que prestar atenção em dois pontos principais. A água recuando, porque quando vai ter um tsunami, a água recua de maneira estrondosa. E também os animais. Os animais eles têm a tendência de sentir antes, então você vai ver uma movimentação estranha de pássaros, animais terrestres em geral. E então são dois dos principais pontos que você tem que prestar atenção. O da água é o principal, se você morar numa cidade costeira. Bom, aí como eu informei, você tem que ir para um local elevado,
Você não pode ficar perto de rios, fique longe de rios, a tendência é que eles tenham um aumento da água e isso é muito perigoso. E o maior perigo da tsunami não é nem em si a água, e sim os detritos que ela arrasta. Então, por isso que achar um prédio, um local para se proteger é essencial, porque o estouro de vidros, essas coisas vão arrastar. Às vezes a água ela não bate nem com força em você. Primeiro que você não vai conseguir nadar contra a tsunami e nem a favor dela, porque a água é muito forte, a correnteza. Mas os detritos podem te machucar e vir a fazer você falecer sem ser afogado nem nada, só por conta de pedaços de vidro ou outras coisas, tá bom? Se você não tem um prédio para achar, procure algo que te dê uma cobertura. Por exemplo, eu estou muito perto da costa, não tem nada, o que tem é um casebre muito ruim. Então você tem que achar uma cobertura que faça com que você pelo menos fique protegido dos detritos e aguente segurando em alguma coisa para a água que posteriormente passar, como se fosse um relevo, uma trincheira, para que pelo menos você aguente um tempo ali. E passando a primeira onda, não fique ali, saia, vá para um lugar alto e se proteja. Bom, o ideal é seguir as instruções via rádio, porque é o modo mais prático de passar as informações. Se você não tiver nenhuma informação via rádio, celular, nada, e você está em um local seguro, não saia por pelo menos aí nas próximas 3 a 5 horas. Espere de 3 a 5 horas, por isso que eu falei que não precisa necessariamente de comida, é um tempo que você consegue aguentar, tá? O tempo é curto, mas o ideal é ter pelo menos uma roupa quente, porque por conta da água, dependendo da temperatura e da temperatura, se vai estar frio ou não no dia, então pode causar uma hipotermia. Então o interessante é ter aí pelo menos uma roupa quente, tá bom? Bom, uma pergunta para vocês para finalizar. Qual desastre natural que você tem mais medo de acontecer? Eu, de certo ponto, acho que diria que é a tsunami, porque eu não sei nadar. Não que você conseguisse nadar contra, mas vamos supor que a água fique calma. Mesmo assim, eu não conseguiria nadar. Eu morreria afogado de qualquer jeito, se não fosse por uma bateria de carro batendo na minha cabeça, ou uma criança voando, enfim, ou um adulto, o que for que estiver voando é perigoso. Mas, bom, se você escutou até aqui, eu agradeço. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve, curta, comente e compartilhe. Me ajuda bastante a saber se vocês estão gostando do conteúdo. Eu passo esse conteúdo por puro prazer, mas é interessante saber se vocês estão gostando ou não. De qualquer maneira, eu agradeço. Tenham um ótimo final de semana, uma ótima semana e até a próxima. Falou para vocês, um beijão.